Já pode começar a fazer Já tá fazendo do pai, sabe? Que vergonha. 1, 2, 3, gravando, vai lá. Tá, vamos lá. E rapaziada, tudo certo? Firmeza total, tamo aí. Rio de Janeiro, esse comício aí, pô. Eu acho que o PT deve olhar para as coisas que estão acontecendo aí. Não é ficar só falando pro nosso multidão, não. Tem 30 milhões que precisa conquistado, brother. Então vamos aí, tá ligado? Pessoal, é assim. Tô envergonhado, porque a gente tem convidado hoje. Confesso que eu já fiquei um pouquinho em medo. Bem, pessoal, com essa imitação fantástica do Mano Brown, se vocês não pegaram a referência, a gente começa o programa hoje um pouco de tudo. E mais uma vez com essa bancada aqui, sensacional, Júlio Henrique, Léo Umi e Cazé. Isso aí. Ele não gosta de chamar ele de Não Carlos é que eu José. não goste, é porque é meio estranho. Todo mundo sempre me chamou de Casé, me chama Carlos José, eu acho que já é muito mais pouco. Essa frase é minha, roubou do Leonardo. Mas é verdade. Eu falei isso há quanto tempo do Leonardo? Você viu plágio, né? Ó, temos advogado, estamos na OAB, eu queria agradecer a casa, já pode dar um processo aqui. Também, pessoal, vocês puderam perceber que o cenário está um pouquinho diferente hoje. Hoje nós estamos aqui na OAB Cordeiro, na sala de palestras, não é? Não sei qual é o nome da sala. Auditório. No auditório da OAB. Então queríamos agradecer imensamente por eles cederem esse espaço e ao Wilson Gevu por tudo, né? Eles são uma pessoa fantástica que sempre ajuda a gente. E para falar mais uma vez esse programa, nós vamos abordar o assunto política. Estamos chegando na reta final aí das eleições. E eu queria saber de vocês mais uma vez, governo estadual, Júlio Henrique, o que está acontecendo? O Paz está subindo, Wilson, Pretzel. Tipo Pretzel. Nossa. Mas é o Whitson. Então ele está caindo um pouquinho nas pesquisas, o Paz subindo um pouquinho, mas como é que está essa situação no estado do Rio de Janeiro? Bom, primeiramente, perdão pela imitação, eu sempre peço perdão pela imitação. Queria, antes de abordar minha fala, agradecer imensamente, você já agradeceu a sua fala, mas agradecer ao AB Cordeiro por ter cedido esse grande espaço aqui, um espaço muito bonito. A gente geralmente grava aquele calor do estúdio, a gente está aqui fresquinho e tal. Muito legal poder estar presente aqui. Agradecer a presença da Brenda, que vai estar com a gente no segundo bloco. E sobre o segundo turno do estado do Rio de Janeiro, eu acho que, principalmente falando do Eduardo Paes, ele está fazendo uma campanha de embates mesmo, até porque a diferença de pontos do primeiro turno foi muito grande. O Paes com 21% e o Whitson com 40, se eu não me engano, 41%. Então, eu acho que esse ataque, pegando coisas pessoais do trabalho dele, eu acho que é mais ou menos isso que ele tem que fazer mesmo, bater forte, e conseguiu crescer bastante nas pesquisas, principalmente na área metropolitana, que é onde se concentra a maior parte da votação aqui no estado do Rio de Janeiro. E o Whitson é fazer um trabalho mais de defesa realmente e tentar conter. E mesmo com essa diferença de mais ou menos 10 pontos, está muito complicado para o Paz conseguir reverter essa grande votação que o Whitson teve no primeiro turno. Léo Umi, o que você tem a falar para a gente sobre o panorama do estado do Rio de Janeiro? Bom, primeiro, essa ideia de o que vai pesar mais, interior ou capital? Bom, primeiro agradecer mais uma vez a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Cordeiro principalmente, que está cedendo espaço para a gente. Falar um pouquinho sobre o câncer de mama, né? A campanha, eu estou com a camisa também amarrotada, gente, mas foi com muito carinho que eu recebi essa camisa da Secretaria Municipal de Saúde de Cordeiro. Outubro Rosa e Novembro Azul, eles unificaram as campanhas, então é muito bacana esse viés aí contra os cânceres, né? Vários tipos, e então a gente vai falar isso mais pra frente em outra oportunidade, mas essa premiação é muito importante. Sobre a campanha, né, do Rio de Janeiro, o importante é se dizer que o Whitson está ganhando no interior sem uma campanha forte no interior. Então o Whitson não veio aqui no interior e está conseguindo, a votação expressiva dele é aqui. Enquanto o Eduardo Paes ainda ganha no estado na região metropolitana, mas ganha com uma diferença muito pequena. E o índice bacana de a gente se atentar é as pessoas que com certeza não votariam no Eduardo Paes. Segundo a pesquisa do Ibope, cerca de 46% não votariam de maneira nenhuma no Eduardo Paes. Então é um voto preocupante, que é uma rejeição alta que ele tem, e o Whitson está massificando a sua campanha no interior, e a gente pode perceber isso nas urnas. Carlos José, o que você tem a falar para a gente um pouquinho dessa campanha, sabendo que o Whitson veio um pouco no interior
E o Paz tem esse controle das prefeituras aqui, que já fez tantos contatos aqui. Como no último programa a gente já havia falado, né? Queria agradecer ao pessoal da OAB que me cedeu esse local muito bacana, esse ar-condicionado está salvando a gente nesse dia, né? Mas assim como o Léo, como o Júlio Henrique falaram, o Whitson, em momento nenhum ele veio aqui na nossa região, se não me engano, o lugar mais próximo que ele veio do interior aqui do estado foi a Cabo Frio. Então, a campanha que ele vem feito, mais a campanha de redes sociais e tudo mais, e podemos até mesmo falar que a votação extraordinária que ele teve de ser o candidato mais votado no primeiro turno, digamos que foi um voto de revolta também, porque o pessoal viu de um lado o Romário, que veio de senador, um ex-jogador de futebol, veio o Garotinho, que até então foi impugnado, e veio o Bernardo Paz, que digamos que veio pelo antigo pessoal, e o Whitson com uma cara nova. Então o pessoal seguiu essa linha do voto do Bolsonaro também com a voto de revolta e decidiu votar no Whitson. Isso vai ser o segundo turno bem disputado. Vamos ver o que a gente tem para isso aí nesse domingo aí. E a pergunta que eu jogo para todos na mesa agora: com o debate que os dois estão fazendo, o Whitson contra o Paz, é um debate muito agressivo. Ataques a todo momento, um fala que é o advogado do NEM, o outro fala que a galera é o cara do Cabral. Como é que esse embate está refletindo para a sociedade, para eles tentarem definir esse voto? Eu acho que esses ataques, eles são válidos? Bom, nenhuma pergunta meio capciosa, né? Me embolou. Não, se é válido ou não, eu não sei. Eu sei que é o cenário que reflete para deputado, que reflete para governador do Rio de Janeiro, é o mesmo cenário que reflete para presidente. Então é um ataque. O Whitson surfou muito bem na onda do conservadorismo, que varreu o esquerdismo nas eleições do primeiro turno. O PSL, que tinha um deputado eleito, acabou tendo 52, então é um crescimento surpreso exponencial. E foi o efeito Bolsonaro a gente teve diversos parlamentares com a má votação sendo apoiantes dele. Mais votado. O governador, por exemplo, da rede de um dos estados do Centro-Norte, é da rede, declarou apoio ao Bolsonaro e foi para o segundo turno. Então teve muito isso. O Whitson, um dia antes da eleição, tinha 17% dos votos, e aí, com os 17% dos votos, junto com o Romário, não sabia ali na porcentagem das pesquisas, ele gravou um vídeo com o Bolsonaro, foi a 43%, e varreu o Eduardo Paes. No primeiro turno, ter 43% dos votos no Rio é muita coisa. 50% você ganhava a eleição, 7% só para buscar o Whitson, que não fez uma campanha no interior. Então mostra um eleitorado conservador que está mudando. Conservador barra revolta. Barra revolta, barra qualquer outra coisa que é diferente. Em 30 anos, como eu gosto de falar, de democracia, a direita tem um candidato que pode chegar forte a ganhar a eleição, que foi o Jair Bolsonaro. Ele arrastou uma onda de conservador pelo Brasil inteiro, que mudou o Senado, mudou a Câmara e provavelmente, com as indicações de pesquisa, vai mudar o estado do Rio de Janeiro se o Whitson vier a ganhar. Até mesmo o pessoal, especulado muito pela internet, que o pessoal que votou no Aécio, fez toda aquela campanha do Aécio, não apoiou o Alckmin. Pulou para o lado do Bolsonaro, já havendo uma possível candidatura, porque é o cara mais forte, seria o cara mais forte do que o Alckmin, se mostrou mais forte durante toda a campanha. Então o pessoal que apoiou o Aécio viu e falou: olha, se a gente quer mesmo tirar o PT e tudo mais do governo, a gente teria que apoiar um candidato mais forte do que o Alckmin. E escolheu o Bolsonaro. Já puxando, mantendo ainda isso na esfera estadual, lembrando que o Garotinho foi impugnado, então eu vejo com uma crescente muito grande no Whitson esses votos do Garotinho indo para ele, porque até então o Whitson ficava até mesmo até mesmo ficava atrás do Tarcísio Mota, e que foi bem. Sim, foi muito bem, se não me engano ficou em terceiro, né? Foi o quarto. Foi o quarto. Foi na frente do Romário. Foi o terceiro. Ele ficou o Romário. 10% muito bem. As eleições passadas ele já tinha feito um discurso, estava com um discurso muito afiado, muito forte. Sim. E conseguiu praticamente desbancar. O pessoal, tecnicamente ele veio muito forte. Ele veio muito forte com o Marcelo Crivella para a Prefeitura do Rio. Veio forte também com o Tarcísio. Sim, pessoal da esquerda. Não, o pessoal não apoia o Crivella. Não, tô falando do Marcelo Crivella. Perdão, do Marcelo Freixo. Tá. Perdão. Eu acertei o nome e errei o nome. São pessoas iguaizinhas. O Crivella é PSOL total, cara. O pessoal do PSOL adora o Crivella. Pô, maravilha. O Crivella adora o PSOL. Rama. Mas enfim, o
o pessoal ele vem muito forte com o Freixo na Prefeitura do Rio, vem muito forte também agora com o Tarcísio Mota. Então, tipo, eu vejo essa grande votação do Witzel surfando esses votos que saíram dessas brigas de ataque que gerou em torno do Romário, do Garotinho, por causa da impugnação, e o pessoal falando que não vai votar no Leandro Paes, da rejeição dele de 46%. Eu acho até que essa grande votação do Witzel no interior do estado é aquela conversa que a gente já tinha tido no último programa. A gente sabe como os municípios aqui da nossa região são dependentes de verbas, tanto do governo do estado quanto do governo federal, e a quantidade de funcionários públicos que na época, principalmente do Cabral, na época do Pezão, ficaram sem receber, aposentados. Então o Eduardo Paes ele puxa muito a lembrança desse funcionalismo público estadual que ficou sem receber, que teve seu salário, teve até sua aposentadoria fatiada, ficou 2 meses sem recebia partido. Então, mesmo sem o Witzel fazer uma campanha, eu acho que ele foi até... Ele não imaginava que teria essa expressividade de votos. Foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa, tanto é que não massificou a campanha aqui do estado do Rio, como o Casabini falou. Se eu não me engano, ele foi o mais próximo que ele teve. Acho que foi Petrópolis e também foi a região dos Lagos, em Cabo Frio. Então ele conseguiu alavancar bastante. E o Eduardo Paes, em contrapartida, que foi até um bom prefeito em questão de obras, obviamente que ele surfou bastante um período super positivo do Rio de Janeiro, um período de Olimpíadas, um período de Copa do Mundo, onde teve um investimento muito grande. Ele soube trabalhar bem, mas teve esse problema com o Tribunal de Contas da União, que até lhe permitia de estar presente nas eleições, mas conseguiu uma liminar para poder concorrer. E nesse segundo turno a gente pode ver que tem uma diferença de 10%, que por mais que ele tenha tirado a diferença no início do segundo turno estava maior, mas 10% num cenário de Rio de Janeiro a gente pode colocar que dá mais de 1 milhão de votos. Então, a gente está gravando o programa hoje na quinta-feira, pensando num domingo, acho que é muito difícil o Eduardo Paes conseguir tirar essa expressividade de votos que o Witzel conseguiu colocar. Hoje de manhã o Jair Bolsonaro declarou que está tentando aproximação com o DEM. Isso pesa de alguma forma a candidatura do Witzel? Pesa. Eu acho que tem vários DEMs, cara. Eu acho que existem vários DEMs no Brasil. Então qual DEM que ele está querendo se aproximar? O DEM do Rodrigo Maia? O DEM do Kim Kataguiri? Depende de qual DEM que você está falando. O DEM para mim é a representação jovem do Centrão. O DEM é aquele partido que está todo mundo. Então você tem o Kim, que é liberal, está no DEM, você tem o Rodrigo Maia, que é filho de César Maia. Não preciso dizer mais nada de ser filho de César Maia. Então eu acho que o DEM ele joga em todas as áreas. Ele tem essa parte mais liberal do Kim, que é uma política nova, e o Arthur também, do mesmo jeito que ele tem o Rodrigo Maia, que foi o último presidente da Câmara. Então assim, continua presidente da Câmara, né? E tem a eleição agora em janeiro. Eu acho que a parte do DEM, ele depende com quem vai se aliar. O DEM joga em todas. E lembrando que a força que o DEM teve na Câmara, principalmente com o Rodrigo Maia, que era o cara mais poderoso do Brasil praticamente. Agora, uma pergunta que não tem... É bem achismo mesmo. O Eduardo Paes está onde? Qual DEM que o Eduardo Paes faz parte? Excelente. Acho que ele está no DEM do MDB. No DEM do MDB. Mais do DEM do MDB. E não venham me falar que, porque o Eduardo Paes, ele agora está no DEM, e ele abandonou o que ele estava fazendo porque ele trocou de legenda. Isso não acontece, ele continua ligado à parte do MDB, o MDB Rio apoia a candidatura do Eduardo Paes, então, inclusive a gente viu em diversos santinhos essa parte. A gente pôde até ver, a gente teve presente nas caminhadas do Eduardo Paes aqui no interior, e os chefes da campanha dele, se você fosse olhar, era o líder do MDB Jovem do Rio de Janeiro, o secretário do MDB Jovem. Então, eu não vi muita gente da cúpula do DEM do Rio de Janeiro presente, mas eu vi muita gente do MDB presente ali. Pode falar, fazer desculpa? Não, fica Não, vontade. faz assim pra Tá bom. Ai, que lindo. Você primeiro. Então, muito obrigado. E enquanto o Witzel, que é do PSC, que é justamente esse voto alternativo, que o cara não tem um passado político, a gente costuma até botar pilha, né? Quem você jogou aonde? Eu joguei ex-paduano, que
Quem que é ex-paduano? Fala mal Paduano. O cara é ex-juiz federal. Todo respeito ao Paduano, mas você não pode botar isso como título. Eu sou ex-juiz federal. O que isso tem a ver? O que você estudou de política? Então, assim, o cara é ex-juiz federal. Você quer pela população? Mas o que é ser ex-juiz federal? Eu sou ex-filho de alguém? Não existe. Eu acho então que o cara tem que estudar, tem que se preparar. É mais ou menos e ele é o jogador voto. de O futebol. Whitson, ele é o Whitson nessa eleição, está sendo no Rio de Janeiro, está sendo o voto apolítico. Não tem um passado político. O pessoal já viu que Eduardo Paes, o que a turma do MDB é capaz de fazer e falou, peraí, aproveita a onda do Sérgio Moro, que é juiz, aproveita a onda do conservadorismo do Bolsonaro e fala, temos um nome apolítico que é ex-juiz federal, que isso agora é título, e aí ele surfa nessa onda e tem 43% do voto. Muitas coisas é título. eu acho federal, ser honesto. Eu acho títulos. Ser honesto. Isso no Brasil é verdade. incrível. Coisas. Ser honesto tinha que ser o mínimo. Mínimo. Você vê que o Cazé, ele passa a palavra pro Léo, mas quando eu vou falar, ele atrapalha. Olha só. Como é que não existe simplicidade na minha fala? É um absurdo isso. E olha que eu fico nervoso. Eu falei assim, leve, Cazé, calma. Eu já vou ligar a palavra pra você, cara. Desculpa. Poxa vida. Meu Deus. Perdi o que eu ia falar. Então eu vou jogar. Não, lembrei o que eu ia falar. Lembrei o que eu iria falar. Eu acho que o bacana, obviamente que a gente conhece muito Eduardo Paes, a gente conhece bastante também aquela cúpula de poder que ele esteve presente, do Sérgio Cabral, do Pezão, que todo mundo aqui do estado do Rio de Janeiro conhece. E o Wilson Witzel a gente conhece pouco, está conhecendo mais agora nesse período eleitoral. Não vem falar que eu conheci o Wilson Witzel, ninguém conhecia. Não conhece, não. Só quem era do meio jurídico ali Ou conhecia. quem era do Espírito Santo. Ou quem era do Espírito Santo conhecia o Wilson Witzel. E como ele não massificou essa campanha, principalmente no interior, apesar de ele ter tido a confiança da galera aqui do interior, é muito bacana saber dos projetos que ele tem, tendo em vista que provavelmente ele vai ser o próximo governador do estado do Rio de Janeiro, tendo como comparativo mais ou menos o que a gente está vendo nas pesquisas. Lembrando que as pesquisas erraram bastante em pontos eleitorais, então provavelmente ele deve estar até na frente do que está se mostrando. Então a gente precisa saber, principalmente aqui do nosso centro norte fluminense, que é altamente dependente do governo do estado do Rio de Janeiro, quais os projetos que o Wilson Witzel tem pra gente. Porque ele não esteve presente aqui. Então, por mais que ele seja um nome político, é interessante a gente saber, até no debate político mesmo, foi pouco abordado isso. Qual que é a proposta? Então, saber o que ele tem para a gente aqui do Centro Norte Fluminense, para os outros. A gente fala do Centro Norte Fluminense, ainda tem outras áreas também, a área de Talcara, a área do Norte Fluminense, a área de Campos ali, o que ele tem para essa galera. Então, pessoal, para a gente finalizar já esse bloco, faltando um pouquinho menos de 2 minutos e um pouquinho. A última pergunta, nós vamos fazer o bolão da política. Nossa. Bolão da política. Vai. Com decimais, com número de decimais? O número decimal, o decimal que gera Que passa credibilidade do voto. exatamente. É o decimal. Quem leva, Júlio Henrique? Ó, no Rio. Ó, Tá bom, ó, decimal. E só para emendar, eu vou fazer uma outra pergunta Tá. que vou puxar para presidencial. No Tá ok. Ó, eu acho que o Wilson Witzel leva com 58,4% Nossa. de intenções de voto. Quer falar quantos milhões Esse também? Porque esse ponto 4 é o que me credibiliza Ele é o lógico. cristão da política. É isso. É o que credibiliza o Datafolha Ah, Pop sim. é o vírgula. É, São os claro. decimais. Tá certo. Vai lá, Léo. Só um ponto antes de completar, rapidamente. E esse cenário para o Centro-Norte, que foi importantíssimo que o Júlio Henrique falou, ele mostra que todos os prefeitos que apoiaram o Eduardo Paes e acharam que o Eduardo Paes fosse ganhar fácil, não tem a credibilidade do povo, porque a votação do Witzel, que não fez uma campanha no interior, é massiva no interior. Sim. Então, se o prefeito apoia o Paes e o Paes não tem a votação no interior, o povo não está com o prefeito. Eu já falei isso, bato nessa tecla porque pode me cobrar. Daqui a 2 anos a eleição municipal vai ser uma doideira aqui na nossa região. Meu voto, eu acho que o meu voto, ó. Meu voto vai para o fulano, Meu porque eu voto não vai tenho- para Ó, a afinidade com ele. Ele tá no paredão. Eu quero ser processado pela justiça eleitoral pra fazer campanha não, querido. Meu voto, ó, eu acho que o Witzel acaba ganhando essa eleição com 62% dos votos. Caralho, não deu decimal não. Não deu decimal não, hein? Mas deu um número bem alto. Tá por sinal. otimista, tá otimista. 62% dos votos. Casé. Bom, meu voto vai por afinidade, né? Eu não tive muito contato com essa pessoa, eu quero ver um paredão, quero ver que o povo julgue ela. Mas...
Cara, o que o Léo falou aqui, a gente já houve muita especulação também, como foi falado aqui na nossa região. Como é pequena, a gente viu muito pessoal comentando isso. Então a gente ouviu falar que o Garotinho detentia 10% das cidades, das prefeituras do nosso estado, e o Eduardo Paes com 82%. Já ouvimos falar que muitos prefeitos que defendiam o Eduardo Paes já estão migrando para o Witzel, já vendo ele como o próximo governador. Então, tipo, a gente já vê as danças da cadeiras agindo. Já começamos a ver a política daqui a 2 anos. Rapaz, pesado, hein? Mas eu dou uma bem apertada aí. Eu vejo o Eduardo Paes crescendo nesses 3 dias aí. Eu dou uns 54%. 54% para O Witzel ganhando. Pretzel. O cara que bateu no pica-pau. Wilson Pretzel. O cara que bateu no pica-pau. Ó, preste muita atenção, pica-pau. O cara que bateu no pica-pau, isso aí. É, isso aí. Um ponto a ser levado a sério. Vou deixar uma pergunta pro segundo bloco agora, pra gente finalizar esse bloco. Ei, sua porcentagem. Oi? Qual a sua porcentagem? Eu sou um apresentador, Olha lá. Ó, Isso é abuso de poder, hein? Entra pra eliminar pela apresentação do bloco. Estamos no local. Eu falo no segundo bloco então. Mas a pergunta eu deixo pro segundo bloco. Uma pergunta bem avulsa. O que vale mais? Primeiro amor ou reatar com a ex? Nossa senhora da piedade. E Mas assim o que a primeiro gente- amor é sua ex? Assim que a gente encerra o primeiro bloco, e no segundo bloco contaremos com a presença sensacional da doutora Brenda. Irei me retirar no próximo bloco. Vou me abster desse voto. Caraca, eu quero ver, Casé. Vambora. Eu sou aquele candidato que passa por 300 partidos, não se consegue ficar em um. Mas é mais gente que o Rio de Janeiro. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui. Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre o Economia do Lar. Tudo que você procura em um estabelecimento farmacêutico, você encontra na Farmácia Almeida. Os melhores preços em medicamentos e cosméticos. Quando a sua saúde precisar de cuidados, venha à Farmácia Almeida, onde o melhor atendimento está sempre à sua disposição. Farmácia Almeida, há 50 anos fazendo o melhor para a sua saúde. Telefone 2551-0185 ou 981-16-0369. Avenida Presidente Vargas, número 37, em frente à Prefeitura de Cordeiro. Farmácia Almeida, tradição e confiança. Pessoal, nós estamos aqui com a Brenda. Brenda, um prazer recebê-la aqui conosco. E nós vamos te sabatinar um pouquinho. Eu agradeço o convite, mas depois eu vou te cobrar. Não, agradeço a doutora Wilson. Agradeço o convite para participar, gostei muito da dinâmica do programa, cumprimento a mesa, acho que já decorei o nome de todo mundo, é Casé, Léo, e o restante não precisa, né? Júlio, Henrique, Júlio. Não tem como errar. Se balançar, vai ficar os dois. Eu sou advogada, inscrita aqui na subseção de Cordeiro e atuo agora como residente jurídica na Defensoria Pública do Estado aqui na comarca de Cordeiro. Aqui é vara única. Então, assim, a gente tem uma atuação ampla em direito de família, criminal, civil, fazenda pública, que abrange direito de saúde, educação. Então, assim, o tema de hoje me foge um pouco por ser debate direito eleitoral, né? E assim, o direito eleitoral, a justiça eleitoral é competência da Defensoria Pública da União, assim como trabalhista, previdenciário, mas estou aqui a dispor o que tiver ao meu alcance, com certeza
Pode contar comigo. Já de antemão agradecemos a coragem, né? Não é qualquer uma que topa ficar na mesa com esse bando de maluco aqui, não. É que eu não fui de debate. Ah, eu sei, velho. É disso que o Brasil gosta, meu povo. Sentia. Opa! Olha! É ao vivo, Brasil! Bem, a primeira pergunta que eu queria fazer foi até uma sugestão do seu namorado. Fato ou fake? O que pesa isso nas eleições? O que o jurídico tem feito para diminuir essa situação de fato ou fake? O que tem acontecido? Até ontem teve busca e apreensão em alguns casos. O que a gente faz nessa? A interferência do direito de internet, né, que a gente está vendo em ebulição nessa eleição de agora, é algo tudo muito novo, né, porque é uma experiência que a gente não tinha tido nas eleições anteriores, por mais que a gente tivesse internet, porque agora a democratização das mídias, né, e das redes sociais é absurda. Então, a justiça ainda está engatinhando em como fazer um controle disso. E ainda é defasado, ainda depende muito de denúncia e ainda fica, né, muito naquela seara do que é realmente fato e o que é fake. Ontem mesmo eu estava tendo acesso a uma notícia de que aquela moça que foi... teria supostamente sido violentada com a suástica, que teria sido automutilação. Mas assim, é exatamente isso. Você vai ter veículo para os dois lados, né? Você vai ter veículo falando uma coisa, veículo falando outra, e aí a gente cai na ideologia, tal veículo é de esquerda ou é de direita, e infelizmente a justiça ainda não está apta. A sensação que a gente tem quando a gente fala de fato ou fake é que a população, em termos de mídia social, é mais rápida do que o TSE. Com certeza. Então, quando eles pensam em julgar, já tem mais 3 fatos ou 3 fakes lançadas pela própria população. Eu queria abrir agora a pergunta aos meus pupilos ali. Agora, se liguem. Olá, primeiramente agradecer a presença da Brenda, que além de estar dando toda essa credibilidade a mais, ela como advogada, também embeleza o programa, respeitando, obviamente, o namorado dela que também está acompanhando aqui. Eu acho que vai ser muito legal essa dinâmica com uma pessoa convidada aqui. Então, já queria agradecer a ela desde já. Acho que minha primeira pergunta, eu não queria fazer uma pergunta tão técnica, primeiramente nesse primeiro momento. Queria fazer mais o que ela tem achado, principalmente desses grandes órgãos de massa, como os maiores, como Veja, como Folha de São Paulo, como a Rede Globo. A gente pode ver que, principalmente nessas eleições, as redes sociais e mais o boca a boca, a campanha que as pessoas mesmas têm feito pelos seus candidatos, tem sido mais bem feito, mais bem executadas em termos de resultados do que a própria a grande mídia, que sempre teve um papel importante nas outras eleições, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas só ficavam instruídas principalmente por esses grandes meios de comunicação. Então, como é que você viu esse processo todo da mídia, principalmente nessas eleições agora, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal? Então, o que eu penso a respeito disso, Júlio, é o seguinte: a própria dinâmica do acesso às redes sociais, né? Você ter a democratização do acesso e o acesso à informação às vezes desmanipulada tem uma interferência muito grande no resultado, obviamente, porque é lógico que os grandes blocos midiáticos do país têm interesses econômicos que desagam nos interesses políticos. Então, antes, como havia um monopólio disso e as pessoas não tinham como ter meios de descobrir o que acesso para saber que estava sendo ou não manipulada, a gente tendia a seguir, né, o que passa no Jornal Nacional é regra. E agora a gente não tem mais isso, a gente tem outras formas de mídia alternativa onde buscar informações que vão contraditar informações veiculadas nos grandes meios, e isso dá um resultado visível, que é a grande mobilização que a gente tem encontrado aí, né, nas ruas, inclusive,
que foram só baseadas em chamados na internet. Não foi veiculado na televisão, grandes atos públicos que são veiculados apenas na internet, exatamente. Léo Umili. Tudo bom? Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem. Tudo bem, quanto tempo eu não tirei? Rapaz, tá mais elegante? Poxa, eu troquei de camisa, lembrando sempre do combate ao câncer, seja ele qual tipo, Outubro Rosa, Novembro Azul, galera. Troquei de camisa agora porque o debate é um pouco mais sério. Não é um debate, é umas perguntas. Tem pessoa importante na mesa. Agora tem uma pessoa importante na mesa, eu tive que botar uma blusa social, né? Sério? Sério, é sério que dança. Breno, queria te agradecer muitíssimo por participar com a gente. E a primeira pergunta é sobre uma capa da Isto É, que revelou que o Haddad tem sofrido 32 processos nessa campanha eleitoral, ele já está sendo investigado. O porquê dele poder continuar a campanha mesmo sendo investigado? É uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que é de esclarecimento popular. Sim, então, o Haddad ele pode estar sendo processado, mas ele nunca teve nenhuma condenação. O Ministério Público já ajuizou diversas ações contra o Haddad, mas nunca ganhou nenhuma. Então, por mais que tenha recorrido, o que acontece atualmente no nosso, na vigência do ordenamento atualmente? A gente tem que ter pelo menos uma condenação confirmada, uma condenação, entrou com a ação, foi condenado, e aí a pessoa pode ter recorrido. Se a condenação for confirmada pelo tribunal em segunda instância, aí a pessoa já não pode mais concorrer, né, que é a lei da ficha limpa. Agora, fora isso, a pessoa está sendo investigada, está sendo processada, e isso está em curso sem uma condenação confirmada por segunda instância, nada impede dela estar concorrendo ao pleito eleitoral. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Exato, presunção de inocência. Carlos José Casé Zanimboni, desculpa, Casé. À vontade, meu querido, à vontade. Só faltou um monóculo agora, assim, eu enxergava. Pegando essa deixa das condenações que vocês estavam falando agora há pouco, qual tipo de condenação? A gente vê que o Haddad tem algumas acusações, o Bolsonaro ele também tem algumas acusações, o que torna o candidato impugnado e outras acusações não tornam ele impugnado. Posso até emendar minha pergunta na de Casé, porque a próxima pergunta que eu iria fazer também faz referência mais ou menos do que ele perguntou. Nesse cenário, principalmente do Rio de Janeiro, até já tinha te adiantado a pergunta, a gente sabe que o Eduardo Paes, por exemplo, tem que estar concorrendo em cima de uma liminar, assim como o Garotinho também começou a corrida eleitoral em cima de uma liminar que caiu, o que fez com que ele fosse impugnado. Então, se juntasse a minha pergunta com a pergunta dele, eu acho que faz ter um sentido só. Então, o que vai acontecer no caso, né, do Eduardo Paes? Se ele vier a ser eleito e o mandato dele, né, for cassado pela Justiça Eleitoral, o que vai acontecer é que assume, a princípio, o vice. E aí, se de forma diversa acontecer de cassarem a chapa, vai convocar novas eleições. Agora, a sua pergunta eu não entendi muito bem em relação à impugnação. Existe algum processo maior ou pior do que o outro, ou qualquer coisa que for julgada ali já é passível de ficha limpa? Um processo pequenininho... Porque, por exemplo, estava tendo muito... Durante o debate do primeiro turno, já trazendo para o âmbito estadual, falava que o Romário ele não pagava os impostos. Entendi. O Bolsonaro, no caso, tem acusações dele por questão de homofobia, de racismo. Se esses crimes impugnam a campanha ou só crimes ligados assim, à política? Que são crimes, eu acho que são crimes eleitorais só. Que são crimes eleitorais? Agora você me pegou, mas eu tenho quase certeza. Na lei da ficha limpa vai ser a condenação confirmada pela Justiça Eleitoral. Outros crimes eu acho que não chega a pegar, não. Eu falei do primeiro amor, né? Primeiro amor, segunda chance, primeiro amor, primeira chance, segunda chance. Sensacional. Porque hoje a gente vê o voto de revolta no país inteiro. No nosso caso, o Whitson e o Paes, você vê claramente uma situação de revolta. E em âmbito federal a gente vê Bolsonaro contra Haddad. Mas nesse caso não colocaria nem o Haddad, colocaria como petismo. Sim. O que a população vai fazer nessas eleições? Continuar com o primeiro amor, que até agora foram só governos socialistas, ou vão dar a primeira chance para alguém? Vão dar a segunda chance para o socialismo ou vão para o primeiro amor? O primeiro amor aqui é o Bolsonaro?
Oi? Primeira aparição da direita. Teoricamente, a direita forte no país é a primeira aparição. Sim, é a primeira aparição. O que você Não, faria? é uma indagação, porque Segunda chance ou primeira mão? Segunda chance é voltar com a ex, que seria o governo vigente. É o o primeiro, mas eu estou tentando entender esse primeiro amor. Eu acho que eu entendi, mas eu acho que eu entendi a O pergunta. primeiro amor seria, entre aspas, assim, um candidato claramente da direita, que não seja centro-direita, Sim, tá. como foi o eu acho que PSD não- durante todos esses tempos. É porque Não primeiro- existe, eu coloquei amor de uma maneira assim. Como se primeiro fosse É porque quando dá ideia de não- primeiro, quer dizer que já teve. Sim, mas digo, um novo Entendeu? amor. Não, então, Então- teve uma glamorização do Collor na época, Sim. todo É mundo isso achava aí. que era boa ideia. É isso aí. Sim, É isso, beleza. Não, digamos assim, voltar para ex ou um novo amor? Seria mais esclarecido. Isso, seria isso. O novo, porque novo na questão política, porque é a primeira vez da direita. Sim. E aí eu entendo o seu primeiro. É isso? A pergunta Isso, é essa. exato. Ó, analisando Tem essa uma direita vez que mexe fantástica. com a gente. Eu posso falar muito bem de amor, porque eu vi. 30 segundos para responder. Pelo amor de Deus. Então, peraí. 30 segundos para responder. Analisando o cenário nacional que a gente pôde ver principalmente no primeiro turno, principalmente com a renovação das câmaras, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma onda conservadora muito grande, que principalmente pelo PSL, que fez uma bancada muito grande, fez o deputado federal, o deputado estadual mais votado e fez o deputado federal mais votado também. Então, pensando primeiramente no cenário de Rio de Janeiro, a gente pôde analisar isso. Apesar de que aqui no Rio de Janeiro também teve o Marcelo Freixo, que teve uma votação hiper expressiva, o que também mostra que por um lado, existe uma camada da esquerda ainda no Rio de Janeiro muito forte. Pensando no cenário nacional também, principalmente em cima do Bolsonaro, que com uma campanha muito modesta, até um pouco descentralizada e bagunçada muitas vezes, apesar disso a gente pôde ver que da força muito grande que ele teve no primeiro turno e que hoje, na quinta-feira, a gente, analisando um pouco o que tem acontecido, principalmente nas pesquisas Ibope e Datafolha, que ele ainda leva uma certa vantagem de 25 a 26 milhões de votos, que é uma quantidade de votos muito grande. Então, analisando o cenário, não falando de amor de ex, mas analisando o cenário, hoje parece que um novo amor. Um novo amor, talvez. E eu vou falar de ex. Apesar de que eu não vejo muito amor em política, não. Eu vou falar de ex de amor. Tem uma ex que mexe com a gente. Tem ex que mexe. Tem ex que fez um governo bom, que fez algumas coisas positivas, só que também te machucou, porque se não machucasse não era ex. Entendeu? E aí tem uma pessoa nova, tem a pessoa que, pô... Mas de repente é você que machucou sua ex. E você às vezes machucou sua ex. Então, pode ser você que tenha machucado. E quem que você Por apoia? algum motivo, você não tá com a sua ex. Então, nesse cenário político, aparece uma pessoa nova na sua vida, assim como aparece um governo novo no país. Então, assim, por algum motivo, é ex. Então, se é ex, tem problema, tem qualidade, assim como todas as pessoas. E aí você dá chance pro novo, é o que está acontecendo. Eu vi uma reportagem hoje, que o Bolsonaro, falando claro em metáforas, agora falando a verdade, o Bolsonaro hoje ele está com quase 60% de aprovação. E ele está buscando esse número, por quê? Porque o Lula em 2002 teve índice acima de 60%. Tanto em 2002 quanto em 2006. Em 2002 o Lula teve uma aceitação maior, foi 66% eu acho. Se o Bolsonaro ele consegue buscar acima de 60%, isso dá força e credibilidade para que ele consiga passar os projetos dele já em 1º de janeiro de 2019. E isso é importante para o Congresso. Então, é isso que eles estavam buscando agora. E aí essa consolidação da campanha vai se confirmar se ele for eleito dia 28 na rua. Caso seja o Haddad, e seja uma diferença grande de voto, porque as pesquisas podem errar para os dois lados, a mesma coisa. Se conseguir chegar a 60% de aprovação ao governo Haddad, é porque tem força da população e vai conseguir implantar as propostas do Haddad. Casé Zanibone, Bolsonaro, 60, 70, 30, 57. Sim. Não é para dar porcentagem não. Não, depois a gente vai dar, tá. Mas enfim, voltando agora do reclame do PT. Você quis falar isso. Desculpa. Mas, sério, eu vejo uma eleição muito apertada, porque tem essa crescência do PT. O PT cresceu muito no Norte. Tem a grande massificação ali do Nordeste, que é o curral eleitoral ali que o pessoal fala do PT. E o Bolsonaro ganhando
com grandes escalas no sul e no sudeste. Vemos o Haddad fazendo um trabalho muito intensivo nesses últimos dias de campanha aqui no sudeste, em São Paulo, no Rio, onde a grande massa de votos, onde tem a grande massa de votos. São Paulo é o maior colégio eleitoral Sim. do país. E tipo, a gente, em contraponto a isso, a gente vê pessoas aliadas ao PT pregando o PT. A gente viu o Cid Gomes na convenção onde o Haddad não estava falando contra o PT, fazendo a questão da meia-culpa, na qual eu vejo isso, eu já venho falando isso há muito tempo. O certo é para ser elogiado, mas o que é errado é para ser crucificado. A gente viu o Mano Brown agora também na convenção, na frente dos candidatos do PT, fazendo também essas acusações. Então, tipo, eu vejo uma briga muito grande nisso. E a gente, como a gente já veio falando no primeiro bloco, a gente viu ataques de um lado, ataques de outro lado. Então é muito complicado esse cenário atual que a gente vive hoje. Mas o povo está meio maluco. Tem aqueles votos indecisos, mas a gente já vê aqueles votos certos. A gente vê Bolsonaro, por exemplo, com 46% de votos certos. Dali entendeu? Então, tipo, de pessoas que votam certo Bolsonaro, ou seja, ele tem 46%. O Haddad, se eu não me engano, cresceu para quase 40%. 35%, 40%. Então, tipo, já é uma expressão muito boa para ele. Então tem aquela questão dos indecisos, que vai ou não. A Marina recente, só para acabar esse pensamento, a Marina declarou apoio ao Haddad, já o vice dela, o Eduardo Jorge, falou que vai votar no Lula. Então, tipo, a gente vê essa situação dos outros presidenciáveis. E isso é importantíssimo. A Cátia Abreu, vice do Ciro Gomes, e teoricamente o Ciro deveria apoiar, né, o Haddad, até pela ideologia. O Ciro não está apoiando o Haddad por uma questão interna da esquerda, e a Cátia Abreu deu uma declaração que vai votar em branco no segundo turno. Isso, politicamente, tem um peso muito grande, porque teoricamente seria transferência de voto. Brenda, e aí? O que acontece com a esquerda e o que acontece com a direita? Segunda chance para a esquerda ou primeiro amor Bolsonaro? Primeiro amor PSL? Vou falar baixinho que seduzir. Partidário, O que você acha sobre essa situação do posicionamento populacional em relação à esquerda, que o pessoal até colocou até como antipetismo? Não, porque assim, o que eu tenho bem convicto em mente é o seguinte: a gente vive numa democracia, certo? Então, assim, é normal, é comum, é saudável a gente ter alternância de políticas, alternância no poder, né? A gente tem uma multiplicidade de partidos para a gente poder fazer essa alternância e essa oxigenação. Só que o que acontece no atual panorama é que a gente não tem uma situação de voltar ao primeiro amor, que seria lá, voltar à direita e, né? Seria mais um novo amor, no caso. Ou um novo amor, porque eu acho que é exatamente aí que fica esse impasse. Porque assim, não seria o primeiro amor, seria um novo amor, porque não é uma política assim, a gente teve um período a gente teve um período de governo de esquerda, bem-estar social, e a gente vai voltar com a política de direita. Não é isso. O que a gente está vivendo é um pânico geral muito causado pela crise. Então a gente tem total descrédito da população. E quando a população está desacreditada, a gente está em meio a crises que todo mundo sentiu na pele algum reflexo de crise econômica, política, jurídica, vários escândalos que envolveram o país, né, nos últimos anos. Isso é uma brecha absurda para o fundamentalismo. E é o que a gente está sofrendo, a ameaça do fundamentalismo. O que acontece agora não são pessoas escolhendo propostas e uma política de direita para governar o país. São pessoas revoltadas, se voltando contra um partido e, com isso, embasando o voto da revolta na ascensão de algo que pode ser muito perigoso para a gente enquanto nação, porque não estamos elegendo um programa, um plano de governo. Estamos inelegendo outro apenas, entendeu? E vou colocar você em cima daquilo que você falou, sobre o descrédito da população em cima de algumas áreas da sociedade. Hoje o Exército Brasileiro tem praticamente 80% de aprovação dos brasileiros. Isso de alguma maneira pesa, teoricamente, para o candidato militar?
Absolutamente, porque o que eu estava falando do descrédito em meio à crise, o que acontece? O crescimento do fundamentalismo, o próprio surgimento de ideais fascistas, o que é isso? É você querer consertar crises absurdas com soluções fáceis. E o militarismo entra aí com muita força, pelo seguinte: você tem toda uma noção, uma construção de nacionalismo, de pátria e família, e todo aquele retorno de ordem moral, da vigência da ordem moral. Tudo isso fortalece o crescimento de um fundamentalismo e não de uma política conservadora propriamente, entendeu? Você vai ter sim um candidato de direita, mas assim, que ele está se propagando numa solução fácil. Sim. E não apresentando realmente propostas de como solucionar a crise. Eu te perguntei justamente isso porque a gente vê que o pessoal fala em ditadura brasileira, mas muitos colocam o AI-5 como contra-reforma ao comunismo. Então, é muito difícil para a população saber o que realmente acontece, sendo que o MEC coloca tudo como ditadura, e às vezes quando fala do AI-5... O AI-5 é constitucional. Foi constitucional. Porém, mas como fica tudo na dúvida, as pessoas que às vezes tentam representar cada movimento não fazem por onde, tanto na direita quanto na esquerda. E quem acredita literalmente nos movimentos socialistas ou de direita acabam sendo prejudicados porque nenhum deles segue à risca o que o movimento é. Exatamente. Então, pessoal, a gente está chegando já ao final do programa. Eu queria considerações, Júlio Henrique. Chegar essas considerações finais já para finalizar. Bom, primeiramente queria agradecer mais uma vez a Ordem dos Advogados aqui da cidade de Cordeiro, agradecer os meus companheiros de bancada, principalmente a Brenda, que gentilmente topou participar desse corajosa com a gente. Acho que foi muito legal, muito interessante mesmo. É muito legal saber que tem advogados aqui da cidade de Cordeiros que abertos ao debate, abertos a participarem ativamente de assuntos relevantes à sociedade. Então, eu queria agradecer e vamos esperar o que vai acontecer no domingo. E, se Deus quiser, na semana que vem estaremos fazendo no próximo um pouco de tudo. Se Deus quiser, sem política. Com muita política, com certeza. Que isso? Vai, Léo. Bom, queria agradecer a casa, agradecer a Ordem, agradecer a Brenda que topou participar com a gente, agradecer essa bancada maravilhosa que aqui está. E também dizer que eu não vou fugir da porcentagem, assim como eu tinha falado no último programa que a gente gravou e foi pro ar. Eu mantenho, discordando de Casé, os 63%, eu acho que o Bolsonaro vai ser eleito no domingo com mais 60% de aprovação. Não sei se vai ser a maior aprovação, se ele vai bater o índice do Lula, acredito que não, mas eu acho que ele vai ser eleito com mais 60% dos votos. Tá certo. Você, obrigado pela palavra. Queria agradecer meus companheiros aqui. Hoje, meus companheiros. É porque eu tô no local que pede, né? Ele não cumprimenta. Racista! Racista! O famoso racismo. Leonardo. Isso é racismo institucional. A gente tá no local onde tem vários. Vou chamar um advogado. Brenda, muito obrigado por estar ajudando a gente a entender mais sobre política. Burulho, obrigado mais uma vez. É pessoal, eu tava falando com ele, cara. Que isso, rapaz? Obrigado, pessoal da OAB aqui de Cordeiro. E pegando essa questão dos índices, eu acho que vai ser 54. Acho que vai ser bem apertado. Mas a questão é... 54 para quem? 54 para Bolsonaro, mas a questão que eu vejo principal, muitos votos brancos. Muitos votos brancos. Com certeza. Por isso, 54, eu acho que a questão dos votos do primeiro turno vai se aproximar muito próxima do segundo turno, principalmente, não questão de porcentagem, mas a questão ali de números de voto, mas por essa questão de votos brancos. Brenda, agora você não vai fugir da porcentagem também não, agora eu quero ver. Eu sou de Você humanas, também, Bruno? eu sou de humanas, eu não consigo dar todo mundo aqui porcentagem. Somos todos de humanos, você acha que tem engenheiro aqui? Todo mundo de humanos. Não, vem todo mundo com as porcentagens e os casas decimais. Coloca a casa decimal que dá tudo certo. Olha, quando acabaram de me apresentar logo que eu cheguei qual seria o tema, né, do programa, eu fiquei um pouco aflita, realmente, eu falo, porque assim, eu gosto de debater, e eu gosto de debater porque eu não acredito em discurso de isenção. Sim. Todo mundo tem uma base ideológica, ou a sua base ideológica é inclusiva ou ela é excludente. Então assim, não tem pra onde fugir.
Seu discurso, qualquer discurso de qualquer instituição, pode ser uma instituição do Estado, ele vai sempre ter por trás um respaldo ideológico. Mas aí sempre não existe essa coisa do discurso neutro, da isenção do centro. Existe uma carga ideológica em tudo, isso é inescapável. E isso transparece, lógico, na minha fala o tempo todo, porque eu, sim, claramente sou militante de esquerda, defensora de direitos humanos, vegana e feminista. Então, assim, eu estou muito aflita de ter que trabalhar nessas eleições, porque eu sou mesária voluntária desde a época da faculdade e é visível que o Bolsonaro vai levar e isso dói. Ponto pra Brenda, corajosa. De novo, eu falei com vocês, corajosa. Uma observação, tem poucos esquerdistas que não falam isso. Só aqueles que veem mesmo como é que tá a situação. Não, é lógico que a gente, eu costumo ser realista, é lógico que a gente luta até o fim. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tá nos atos, assim, acompanhando, a gente tá vamos virar. Só que a gente precisa encarar a realidade, porque assim, a militância que a gente está formando agora não é pra domingo, sabe? Excelente. Não é pra domingo. Posso fazer uma última pergunta para Brenda? Uma última pergunta para Brenda? Brenda, pelo que eu estou vendo, apesar de você ter essa carga ideológica muito forte, que eu acho que é completamente normal, você pode ter seu lado político, tanto à direita, à esquerda, até ao centro que você falou aí, mas o que tem que haver principalmente é o respeito. Sim, claro. E eu acho que é isso, acho que é o que está se acontecendo aqui hoje. Nós, numa cidade de interior pequenininha, estamos aqui conversando com pessoas que têm seu lado ideológico definido, mas respeitando um ao outro. Sem dar facada um ao outro. E pegando esse último fio da meada meu, você como sendo de esquerda e sendo uma pessoa realista, que diferentemente de muitas pessoas que têm o lado ideológico que você tem, mas estão meio alheios à realidade, o que você acha que foi a grande falha da esquerda que propiciou que um candidato como Bolsonaro conseguisse chegar ao Planalto, que provavelmente deve acontecer, tendo em vista o cenário que a gente tem visto agora? Olha, isso, opinião pessoal minha, eu tenho bem convicto, porque assim, a gente vive numa democracia, então assim, é ótimo que a gente possa ter esse tipo de conversa. E a minha preocupação não é vir um governo de direita, é vir uma total impossibilidade da gente conseguir continuar fazendo isso, entendeu? Da gente poder expor as ideias sem ser desrespeitado por conta disso. Ressalvado, claro, discurso de ódio, porque discurso de ódio nenhuma é posição política. Então, isso aí, ponto. Mas a grande falha, na minha opinião, do PT, dos governos do PT, foi investir em crescimento econômico, mas não ser acompanhado fez crescer muito número e não qualidade de educação. Sim. Entendeu? Assim, a gente venceu vários índices internacionais de erradicação dos analfabetos, na alfabetização, Fome Zero, Bolsa Família. É lógico que tudo isso tem seu mérito, e assim, um mérito absurdo, porque o crescimento econômico do país foi visível, mas você não formou uma população com um raciocínio crítico. Você colocar uma pessoa, você só fomentar ela economicamente, você não dá a capacidade dela pensar governo, pensar política, pensar discussões. É aquela coisa, quando a gente não investe em educação e a educação não é transformadora, o sonho do oprimido é virar o opressor. Então, é basicamente isso. As pessoas se revoltam porque... Imagina uma pessoa que nasceu no ano 2000, né? A pessoa de 2000 para cá, ela só viu o PT. Ela acha que é uma ditadura, ela acha que é um comunismo. E aí ela não teve durante esse tempo todo, ela não teve nem na escola o esclarecimento necessário do que o Brasil já passou, entendeu? Em termos de ditadura mesmo, em termos de não termos direitos
democráticos, de não termos uma Constituição sólida, de não termos um estado de bem-estar social, entendeu? Então, assim, é muito fácil você ganhar um discurso, principalmente com a população mais jovem, que não tem nem professores que são bem remunerados para ensinar decentemente a nossa história e a pessoa poder formar, não, ó, o meu pensamento é convicto porque eu tenho essa bagagem toda aqui e eu opto por isso. Não são escolhas, são não escolhas, entendeu? Bem, eu queria agradecer mais uma vez a Brenda aqui, mas ela não falou o percentual. Eu achei que eu tivesse conseguido. Eu quero seu percentual. Vamos todo mundo assim, né? Como foi os tamanhos? Valendo. Eu tô pensando. Olha só, eu vou falar que é 51. Eu sabia que ela ia falar isso. 51, cara. Porque eu quase falei 57, porque 5 com 7 é 13, não é? Oi? Eu sabia que ela ia falar 51. 5 com 7 é 12, eu disse que ela era de humanas, viu? Ninguém aqui na mesa me corrigiu. Ninguém te corrigiu porque ninguém sabe matemática. Então, pessoal, chegamos ao final do programa. Queremos agradecer Brenda mais uma vez, agradecer o pessoal da OAB, Wilson Vieitas. Vieitas, eu falei Wilson Vieitas. Então, pessoal, o objetivo do programa é esclarecer sempre tudo a vocês, tudo que a gente pode também, e abrir um pouquinho o senso crítico a vocês. E nós queremos que vocês sempre continuem pesquisando um pouco de tudo. Até a próxima. Aê.